Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo, vamos falar sobre artigo de opinião. Quais os objetivos? Ler um fragmento de artigo de opinião, localizar as informações explícitas e implícitas e reconhecer e diferenciar fatos e opiniões. No seu bairro, há falta de água? Será que esse é um problema local, regional ou mundial? Qual é a sua opinião sobre como solucionar esse problema? Então, aqui na imagem, ó, uma represa, né? Com a água bem escassa. E você observa também o que aqui, ó? O filete, né? O fio, a linha d'água, ó, como está bem fininha. Então, com o auxílio desses elementos, vamos analisar um artigo de opinião. Qual é a estrutura do artigo de opinião? Opa! Para tudo! O caderno está aberto? Está anotando? Deixa eu ver. Ah, tá certinho aí. Atente-se, ligue-se que a gente vai falar da estrutura do artigo. Vem comigo conhecer cada parte agora. A introdução. O que você vai fazer na introdução? Para que ela serve, né? Então, a questão polêmica, relevante e atual. Explicita a sua posição diante dessa questão. Quer dizer, o articulista vai falar o que ele pensa sobre a questão que está sendo analisada. No desenvolvimento, como o próprio nome diz, você vai desenvolver. Se é um artigo de opinião, o que você vai desenvolver? Argumentos. Então, argumentos para convencer quem? O leitor. E estes argumentos você pode usar os mais diversos possíveis. Então, argumento de autoridade, de alusão histórica, de prova concreta, de exemplificação, de comparação, dentre outros. Mas o importante é que o argumento seja de acordo com o quê? Com a sua ideia inicial aqui apresentada, sua questão polêmica. Então, sempre procure ler sobre o assunto, identificar bem quais são os argumentos que estão embasando essa introdução. Discuta opiniões contrárias. Então, se é a favor ou é contra. E na conclusão, você apresenta a proposição da solução. Então, eu não posso só argumentar, só questionar. Eu tenho que apresentar uma proposição. Visto isso, introdução, desenvolvimento, conclusão e suas respectivas características. Opa! Vamos ver este artigo aqui. Água do Rio Amazonas para o resto do Brasil. Então, a manchete, né, o título aqui, ó, título do artigo. E aí eu tenho aqui, o artigo é de Virgílio Viana, que é superintendente geral da Fundação Amazonas Sustentável, e está disponível na acatu.org. Bacana esse site aqui para você estar lendo mais sobre esse tipo de informação. O fornecimento de água da Amazônia para o Brasil não pode cometer erros do século passado e considerar que a água é uma dádiva da natureza a custo zero. A escassez de água é um problema que se agrava em todo o mundo, inclusive no Brasil. O cenário é extremamente preocupante, especialmente no contexto das mudanças climáticas globais. Segundo a ciência, secas extremas estarão cada vez mais frequentes ao longo deste século. Então, a imagem aqui mostrando, ó, o solo seco, né, rachado, já ajuda você a compor essa ideia do que a gente está falando, escassez. Olha o sentido da palavra escassez, né? Quero conversar com você. Qual a diferença entre escassez e falta d'água? Faça esse contraponto, porque veja, escassez denota o quê? Que está terminando mesmo. A falta denota o quê? Que acabou ali naquele momento, mas vai voltar, você vai ter o reabastecimento. Escassez não, tem um sentido mais amplo, ó, finito. Devemos nos preparar para isso e não tratar a seca como um evento isolado. Existem alternativas para lidar com o problema da escassez, sendo algumas consensuais e simples e outras complexas, que existem estudos de viabilidade. Atividade 1.
Analise a introdução do artigo. Como ela começa essa introdução? Qual é o ponto de vista que o articulista defende? Quem é o articulista? É a pessoa que produziu o artigo. Faz aí, que eu volto daqui a pouco conferir contigo, combinado? Voltei, claro que eu voltei. Conferi contigo o gabarito da questão. Eu te perguntei como a introdução começa e qual é o ponto de vista que o articulista defende. Então, ela começa com uma declaração. O ponto de vista, também chamado de tese que ele defende, é o que devemos nos preparar para lidar com o quê? Com o problema da escassez d'água, já que o cenário é preocupante e há registro de piora nos últimos anos e previsão de aumento de falta d'água para os próximos. Atividade 2. Vamos ler atentamente o enunciado da atividade. Releia. Já expliquei várias vezes que quando a gente pede releia, o que acontece? É preciso que você leia com mais profundidade, mais vagar, esse trecho que a gente está colocando aqui. Por quê? Porque a questão vai pegar no detalhe esse pedacinho. Existem alternativas para lidar com o problema da escassez, sendo algumas consensuais e simples, e outras mais complexas, que exigem estudos de viabilidade. Qual é a função desse trecho em relação à maneira como foi organizado o desenvolvimento do artigo? Primeiro, eu vou te dar aqui uma dica de 2 palavrinhas. A palavra escassez, sentido, né, que ela envolve. Então, escassez e falta. Qual é o contraponto? E a palavrinha outra aqui, ó, é consensuais. O que significa consensuais? Pega a dica aí. Eu volto daqui a pouco gabaritar contigo.
Oiê! Vamos conferir? Vem comigo então. Eu te perguntei, qual é a função desse trecho em relação à maneira como foi organizado o desenvolvimento do artigo? Então, o trecho aponta para uma divisão da abordagem em partes. Ele antecipa para o leitor como se desenvolverá o raciocínio argumentativo, apresentando alternativas que são mais simples e outras mais complexas. Olha aqui na retomada da leitura do trechinho, se você concorda comigo. Existem alternativas para lidar com o problema da escassez, sendo algumas consensuais e simples e outras mais complexas, que exigem estudos de viabilidade. Eu pedia para você observar essa ideia aqui, ó, consensuais, quer dizer, que são permitidas, de consentimento. E também falei para você da palavrinha escassez. O problema da escassez qual é? Vai acabar definitivo, diferente da falta. Então, exigem estudos de viabilidade. O que é um estudo de viabilidade? Se vai poder ser feito, se dá certo. Um exemplo que nós temos aí foi a transposição do Rio São Francisco, lembra? Teve todo um estudo de viabilidade e tal, até que se concretizou. Então, o trecho vai apontar para essa divisão de abordagem em partes. Percebeu? Atividade 3 é sobre a tese. Então, a tese é uma síntese do ponto de vista defendido em um texto de caráter argumentativo. No artigo de Virgílio Viana, ela aparece logo no início. Por qual motivo será que ela aparece no início? Pensa aí, que eu volto daqui a pouco conferir contigo, é claro. Voltei! Olha eu mergulhando com você nas questões. Sim, vamos gabaritar. Por qual motivo acontece? A tese, ó, no início, para funcionar como instrumento de orientação do leitor, né? O qual vai procurar entender os argumentos na direção que lhe foi apontada. Então, por isso que essa tese está lá no início. O articulista Virgílio Viana colocou no início por esse motivo. Atividade 4. Claro que você está preparadíssimo para fazer essa atividade 4, né? Que eu sei. Fala a verdade. Então, vamos lá. Com base no primeiro parágrafo, em que o articulista defende o quê? A adoção de medidas urgentes para o enfrentamento da seca, o que é possível inferir, né, sobre o que ocorrerá no desenvolvimento do texto a seguir. Faz aí, que eu volto daqui a pouco conferir contigo.
Voltei, vamos mergulhar nas nossas respostas, na nossa análise. Caderninho, tá tudo certo? Ih, deixa eu dar uma olhada. Sim. Lápis, caneta, borracha. É a hora da correção? Eu te perguntei, com base no primeiro parágrafo, em que o articulista defende a adoção de medidas urgentes para o enfrentamento da seca, o que é possível inferir sobre o que ocorrerá no desenvolvimento do texto a seguir? O que pode inferir? Tendo por base essa informação, o leitor pode entender que no desenvolvimento serão citados o quê? Problemas e as maneiras de minimizá-los. Dei uma diquinha aqui, problemas, né? Vários questionamentos e a maneira de minimizá-los. Então, isso que foi colocado. Vamos conversar sobre a linguagem, né? Então, a linguagem, nesse texto, ela precisa ser como? Na norma padrão, com a adequação ao tema e ao veículo de comunicação. Eu tenho que perceber aqui que os verbos predominantemente são no presente do indicativo. Então, o presente do indicativo, como o próprio nome diz, indica um fato certo que aconteceu. Eu estou falando, um exemplo de presente do indicativo. Eu estou, presente. Emprego de vocabulário formal. Então, o que é um vocabulário formal? Evita termos coloquiais. Coloquial é de conversa, né? Sabe, pois é. Adjetivação desnecessárias. Maravilhoso, de belo, de fantástico. Lindo, de formoso. Gírias, e aí, tá ligado, joia, né? Afirmações extremas e generalizações. Cuide muito com generalizações, porque é um artigo de opinião e você está pondo a tua tese, você não pode generalizar. Então, tá aqui a dica sobre a linguagem. Atividade 5, só para os seus olhos, é claro. A escassez de água é um problema que se agrava em todo mundo, inclusive no Brasil. No seu bairro, na sua cidade, há falta d'água? Isso está ocorrendo? Discuta com um colega sobre este problema. Escolhe um colega, pode ser uma discussão por meio da tecnologia, você pode teclar uma mensagem para discutir, você pode marcar uma reunião online, um Meet, faz aí uma discussão. E aí o que acontece? Quais são as causas? Quais as consequências? Como resolver isto? Juntos, você e seu colega, né, vão elaborar um parágrafo argumentativo sobre essas questões. Então, tem um tempinho, faz aí, usa teus recursos para fazer essa reuniãozinha, que eu volto daqui a pouco. Voltamos e agora é a hora da correção. Tá tudo certo aí? Caderno, caneta, lápis. Você conversou com os colegas? Você conseguiu? Ah, que ótimo! Muito bacana isso. Então eu te perguntei, quais as consequências, as causas, como resolver o quê? A falta d'água. Esse problema que está sendo explicitado aqui, Retomando a questão proposta, a escassez de água é um problema que se agrava em todo o mundo, inclusive no Brasil. No seu bairro, na sua cidade, há falta d'água? Isso está ocorrendo aí? E aí então, se está ocorrendo, eu te pedi, quais são as causas? Para descobrir as causas, o que você faz? Você pergunta por que está acontecendo. As consequências, né? O que isso acarreta? Veja,
Se eu não tenho água, por falta, que estão fazendo uma manutenção lá na tubulação, é uma coisa. E o que isso acarreta? Acarreta o acúmulo na minha casa de lavagem de roupa, de lavagem de louça, a falta de água até para o banho. Então, eu tenho que ficar armazenando água para conseguir driblar esse problema, né? E como resolver isso? Então, já estou apontando, ó, acumulando água, fazendo estoque de água em diferentes maneiras, como galões, etc., racionando. Então, ó, como resolver? Eu já estou argumentando e colocando algumas proposições. Ao debater os problemas locais, podem surgir causas diferentes dessa falta d'água. Pode ser porque está faltando água mesmo lá no reservatório, eles estão racionando. Pode ser porque eles estão fazendo um rodízio de água. Pode ser, como falei, da manutenção na tubulação. Pode ser um problema lá que está com ar no cano, né? Então, a causa é a mais diferente possível. E a consequência? O que isso vai acarretar para você? Vai atrasar teu serviço, tua higienização, tua lavagem de louça, teu preparo de outras atividades que ocupem a água? Lavar roupa, limpar a casa, né? Então é importante você se ver. E quais são as soluções? Então, uma das soluções é aquela questão de você fazer o reaproveitamento da água, né? Então, colher água da chuva em galões e reservatórios e usar para serviços como higienização de piso, calçada, reaproveitamento da água do banho para usar na descarga. Então, assim, você tem várias opções, mas a principal delas é o quê? Otimizar o uso racional da água. Então, o importante nesse exercício de argumentação é perceber assim, que toda causa tem uma consequência e uma solução o quê? Diferente. Por isso você tem que conversar e perceber isso. O que aprendemos? Lemos um artigo de opinião sobre a escassez de água. Realizamos atividades de interpretação e compreendemos a tese do autor do texto e debatemos sobre o tema. Nesse vídeo, falamos sobre artigo de opinião. Espero que você tenha gostado e até breve.